minhas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Débora e estamos iniciando mais um programa Luz com Emmanuel. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o estudo do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, será o capítulo 155, intitulado Contra a Insensatez. Procederemos à leitura do capítulo e, após, faremos algumas reflexões, sem pretensão de esgotar o assunto. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, o apóstolo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes, ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então vemos, irmãs e irmãos, contra a insensatez. Então, buscando no dicionário, a palavra insensatez, encontramos como falta de bom senso, falta de ponderação, imprudência. Então, vemos que na carta aos Gálatas, voltando um pouquinho, no mesmo capítulo 3, mas no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? E aí ele fala, o versículo destacado pelo benfeitor Emmanuel: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E o apóstolo Paulo, ele indaga aos Gálatas, nesta epístola, buscando até se defender de falsos mestres que se opunham a ele, e tentando despertar o discernimento dos Gálatas,
para que não fosse em vão todos os esforços desprendidos em busca da construção da evolução espiritual. E o benfeitor Emmanuel nos traz nesse versículo, né, da Epístola de Paulo, com muita propriedade, para nos alertar da importância de percebermos e reagirmos contra a insensatez, né, contra a imprudência, o tempo todo. É o vigiar e orai, para que não sejamos influenciados pela atração das coisas, né, do mundo material. Uma vez que a tendência que nós temos às más inclinações é pedra de tropeço ao nosso evoluir enquanto espíritos imortais. Muitas vezes, né, nós até começamos, né, bem o caminhar junto às intenções e ações mais nobres, né, no trabalho do bem, né, vamos, né, conseguindo, né, algumas coisas, bênção da cura, resolução de algum desafio perturbador, e acabamos por sair do caminho reto e alimentar ideais menos dignos. Como nos diz Emmanuel, dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco, né, do lodo, ou seja, deixando-se iludir pelos atrativos do mundo material, olvidando que, na verdade, somos seres espirituais, vivenciando experiência na carne. Não ao contrário. Há ainda aqueles de nós que, estando no trabalho do bem, quando se nos aparecem situações mais difíceis, desafiadoras, seja em qual ramo for, desanimam, desesperam, reclamando, como diz Emmanuel, por recompensa por um pouquinho de tempo que trabalhou na seara, esquecidos dos milênios que foi servido e continua sendo, porque não há desamparo. Sermos filhos gratos, absorvemos os ensinamentos de luz, como na parábola do semeador, seguindo o exemplo da terra fértil que dá bons frutos. Precisamos lembrar que não viemos para ser servidos, mas para servir, para cooperar na edificação do reino de Deus em nós e em nosso próximo, seja ele quem for. Pois é o fazer o bem sem olhar a quem, mas fazer por espontaneidade, sem barganha, sem ostentação, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13º, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O benfeitor corrobora com o que diz o Evangelho. Também com o último parágrafo, nos concitando ao trabalho digno, contra a expectativa da retribuição, de querer vantagens pessoais, mas de prosseguir na tarefa começada, que é a abençoada oportunidade em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Ou seja, mesmo estando mais próximos do início do que do final em nossa escalada evolutiva, podemos usar com proveito o despertar, o conhecimento, o trabalho, o desenvolvimento de nossas virtudes, como na parábola dos talentos, que saibamos multiplicar as coisas boas, contribuindo para o bem maior, para cumprir a nossa parte com amor e dedicação. E mesmo que venham as tentações do mundo querendo nos iludir, que possamos nos desvencilhar dessas influências através da prece, sintonizando com o mais alto de coração, de onde só nos vem bênçãos, e angariar forças para prosseguir no caminho reto, que nos levará ao Pai amantíssimo, sempre com Jesus a nos guiar e amparar. Agradecendo pela atenção de todos, vamos finalizando e deixando com vocês a canção
aceita na voz de Elizabeth Lacerda. Muita paz a todos nós. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita